E o Zé Elias foi direto e se rendeu à atuação de gala do Flamengo. Bora acompanhar aqui todo esse debate, a imprensa repercutindo as informações, bastidores da Betano, trazendo e fechando aí contratações para o Mengão. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like. Vamos embora pro vídeo. Esse prestigiado que é o Perigo. Zé Elias, Perigo também é o Pedro como adversário. O Pedro hoje é mais reserva do que titular, mas tem números, Zé Elias, de titular absoluto. 3 jogos contra o Internacional, 3 gols marcados, né? Fez 2 no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo das oitavas da Libertadores, entrou já no finalzinho, aos 39 da segunda etapa lá no Maracanã. Ontem também entrou e também guardou. Fez o gol. Mas assim, Plirra, é impressionante ontem a capacidade do Flamengo de administrar o jogo, né? Nós estávamos acostumados a ver nos últimos jogos o Flamengo jogar os primeiros 45 minutos. Foi também lá no Maracanã, com o próprio Inter. E ontem não foi assim não, ontem foi 90 minutos de intensidade, time jogando a bola de um lado para o outro, enquanto nós estávamos escutando aqui a entrevista, né, dos personagens da partida de ontem, eu estava falando para você sobre a capacidade do Saúl e do Jorginho, né? A experiência dos dois de administrar a bola, uma hora acelera, uma hora toca do lado, outra hora encosta. Bonito Oliveira, Zé. Muito bom mesmo. A Arrascaeta, o Bruno, né, são jogadores assim que fazem a diferença, né? Enquanto o Inter conseguiu segurar na parte física, eles conseguiram até o primeiro gol ali, parte física, tirar os espaços e tal. Na hora que o Flamengo começou a encontrar os espaços para jogar, 1-0, depois toca para lá, toca para cá, administra o jogo, no segundo tempo mata o jogo da forma como foi. Realmente o Flamengo é muito forte mesmo. E o Inter, eu já havia falado já há um tempo atrás em relação ao Roger, né, da possibilidade de ele... eu acho que ele tem a carreira marcada por isso. Ele chega, ele começa a fazer um bom trabalho e aí, de repente, o time para. Ele não consegue mais tirar... ele chega no limite e não consegue tirar mais nada dos seus jogadores. É o que vem acontecendo com ele agora no Inter também. Pedrinho Ferrari, minha criança, aproveitar que o Zé falou de Jorginho e Saúl, você tem a tela fácil aí com os números dessa dupla de meio-campistas na partida de ontem, até para o Zé ainda reforçar, complementar o seu comentário. Jorginho e Saúl ontem. O Saúl finalizou 3 vezes, foi quem mais finalizou no time do Flamengo. Duelos defensivos, ganhou 8, interceptações 2, desarmes 3. Em duelos defensivos e interceptações, também foi o melhor do time, e em desarmes o segundo melhor do time. O Jorginho, em aproveitamento de passes, foi o segundo, quase 92% de acerto. Duelos aéreos vencidos, também foi o segundo, venceu 2. Passes recebidos, 44, o primeiro nesse item. Passes progressivos, 4, o segundo neste item, Zé. Você vê que um completa o outro, né? Um tem aproveitamento de passes de 91%, o outro tem 3 chutes ao gol, né? Ou seja, a facilidade que eles dominaram o meio-campo ali, toca, passa, o Saúl, ele... Muitas vezes você não precisa ser, não que não precisa ser, tem que tomar cuidado, né? Ser tão agressivo para você fazer uma marcação. Quando você se posiciona bem, você já está marcando o adversário, porque você inibe o passador, né? Você não possibilita o cara com a bola nos pés de pensar, porque sabe que a sua presença está ali, que você vai roubar essa bola. Agora, é impressionante a tranquilidade que esses caras fazem para o time, né? Eles passam para o time. O Jorginho o tempo todo, tá difícil, ele encosta, toca, se movimenta. O Saúl chegava para o lado, tocava também, via o campo todo, né? Os passes curtos, de repente, eles invertiam o passe para um lado, passe para o outro. Agora, os caras da frente também, eles ajudaram muito, né? A Arrascaeta, o Samuel Lino, o Lino é impressionante também, no 1 contra 1 é difícil. Chegou um determinado momento que os caras do Inter não iam para dar o bote, para fazer a marcação, né, para tentar roubar essa bola. Esperavam para ele ir no 1 contra 1, porque realmente nas primeiras 2 jogadas ele deu uma balançada ali, no gol inclusive, deu uma balançada que o Aguirre está balançando até agora, né? E aí não tem jeito, esse Flamengo é muito forte. Pegar este Flamengo é uma missão inglória, o Inter pode dizer isso de cadeira, 3 jogos, 3 derrotas, como era 6 anos atrás pegar o Mengão do Jorge Jesus. Quando o Flamengo emenda uma boa sequência de vitórias e desempenhos muito satisfatórios, a comparação é inevitável. Por mais que o Felipe Luiz não goste nada dessa comparação.
Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Eu não posso nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, que se não é o melhor da história, um dos 2 melhores que passaram aqui no Flamengo. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar. Assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo tenta fazer isso. Eu adoro o Felipe Luiz, mas a gente vai ter que comparar as duas equipes. Não tem jeito, é inevitável, né? Até porque o Felipe já fez mais jogos do que o Jorge Jesus. 62-58. O aproveitamento do JJ foi de 81,6%, com 44 vitórias, 10 empates e só 4 derrotas. O Felipe um pouquinho mais abaixo, mas longe de ser um aproveitamento ruim, 75,3%, 42 vitórias, 14 empates e só 6 derrotas. O JJ levantou 5 canecos, o Felipe Luiz já levantou 3, o mais pesado, a Copa do Brasil. Zé Elias, tem um ponto que para mim é favorável ao Felipe. Hoje, os adversários do Flamengo são mais fortes, tem mais time bom no Brasil do que tinha em 2019. Ponto a favor? Quer dizer, o número dele, o percentual dele é um pouquinho abaixo contra times mais fortes. Sim, Aquele time de 2019, claro, foi marcante porque venceu a Copa Libertadores e porque jogava de uma forma muito plástica. Inclusive, até o Mundial é diferente, né? Que foi disputado, né? Sim. Até o Mundial é diferente, equipes diferentes. Eu acho que pegou um Mundial muito mais casca. Mais difícil. Eu acho que assim, são histórias diferentes, eu acho que o Felipe está certo nisso, mas vai ser inevitável sempre essas comparações, porque é um time que joga bonito, né? Só que a impronta as digitais do Felipe, eu acho que elas são diferentes da equipe do Jorge Jesus. Eu acho que é uma equipe do Felipe muito mais pegadora, muito mais forte em termos de intensidade, todo mundo participa, você vê poucos espaços, e o time do Felipe, para mim, é um pouco mais rápido com a bola. Então é um time objetivo, 2 toques, 3 toques, eles já vão acelerar para matar o jogo. O time do Jorge era um time mais técnico, era um time que se aproximava muito do time de 82, né? Tanto que foi o primeiro time, depois de tanto tempo, que as pessoas começaram a lembrar, esse time parece de 81, 82 do Flamengo. Uhum. Você vê, nós estamos fazendo essas comparações pro time do Jorge Jesus, mas em nenhum momento você fala, esse time joga igual o time de 81. É um time bonito de ver jogar, é um time que joga o futebol moderno. O Felipe ontem conseguiu, e aí a gente pega pelas entrevistas dos jogadores, né? Nós sabíamos que nós tínhamos que provar o segundo tempo, porque o primeiro tempo nós jogávamos, o segundo tempo a gente estava caindo e tal. Então, uma coisa que foi trabalhada, porque nós vimos essas atitudes dentro de campo, de todo mundo correndo. E o Inter, pela necessidade da vitória, se expôs também em determinados momentos. Aí você tem o Bruno Henrique ali na frente, que jogava, fez 2 gols impedidos, né? Mas assim, você faz o primeiro, a zaga, não, vamos lá, faz o segundo, aí depois você condiciona mais ainda o jogo, né? Porque a zaga não vai sair, porque sabe que tem essa possibilidade. Aí entra Luiz Araújo, aí depois entra Cebolinha, Zé Elias é um louco por pets e nesse momento, em frente ao Allianz Parque... Vocês sabiam que Jorginho e Saúl já haviam jogado juntos em um outro clube? No Chelsea, na temporada 2021 e 2022. E vocês sabiam que eles, jogando juntos, eles nunca perderam? Pois é, em 17 jogos, são 15 vitórias e 2 empates. E tem mais, nesses jogos, 10 eles não sofreram gols. Ou seja, eles se conhecem de uma longa data, de outros carnavais, como a gente gosta de dizer. E de fato, nos 2 jogos que atuaram juntos com a camisa do Flamengo, eles comeram a bola. Sobretudo no último duelo com o Internacional, na última quarta-feira. Foi um baile, foi uma aula o que esses 2 jogaram, eles se entendem muito bem. O Pulgar, que não volte logo, porque a vaga dele está ameaçada. Para mim, o Saúl tem total condição de assumir essa titularidade. Quem não vem jogando, e o Felipe Luiz já explicou sobre isso, é o Vinha, falando que ele não está sendo nem relacionado por conta da disputa de vaga ali, a concorrência é alta,
Ele justificou que o Alexandre é jogador de seleção brasileira atualmente e o Ayrton Lucas tem se destacado bastante, ele tem gostado muito. Então, por conta disso, o Vinha acaba não sendo relacionado. Mas isso quer dizer que ele vai sair agora, nessa janela? Ou melhor, isso quer dizer que ele quer sair do Flamengo? Não, ele não quer sair do Flamengo, ele não vai ser negociado agora, pelo contrário, ele quer buscar vaga, ele quer brigar por essa vaga na equipe do Flamengo. E ele vai dar a vida, pelo que me relataram, nos treinamentos para poder reconquistar esse status de pelo menos ficar relacionado para a partida, porque nem relacionado ele está sendo relacionado. Então, eu dei uma olhadinha para o lado, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no momento que o jogo do Botafogo está passando contra a LDU. Nesse momento, inclusive, 1-0 para a LDU e a decisão das quartas de final está indo para penalidade máxima. Então, o Vinha, ele fica e vai brigar pelo espaço dele no elenco do Flamengo. Quem pode sair nessa janela é Michael, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Juninho. Esses 4, o Flamengo não vai fazer esforço para ficar. Se receberem propostas, o Flamengo vai ouvir como qualquer outra, mas o Flamengo entende que precisa, entre aspas, diminuir o número de jogadores do atual elenco, que de fato é um elenco bem grande. O próprio Felipe Luiz fala que esse não é ideal, até mesmo no dia a dia do treinamento. Como é que você vai dar a mesma atenção a todos? O Michael, eu acho que é um jogador que o Flamengo deveria negociar logo. Nada contra o Michael, mas é um jogador que não entrega mais e tem um alto custo. O Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Juninho, eles não têm um alto custo. Então, teoricamente, dá para você ter mais paciência. Já o Michael, não. Eu acho que o Michael, o Flamengo está tendo muito prejuízo com esse jogador. Então, eu, se eu fosse diretoria, tentaria negociá-lo o quanto antes. Resta saber quem vai ter interesse nesse jogador. Só clubes do exterior. Eu sei que o mundo árabe a todo momento vem atrás dele. A ver se ele vai para o mundo árabe ainda nessa janela de transferência. E outros jogadores que recebem sondagem, proposta a todo momento, são os 2 jogadores titulares do setor defensivo do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla Leléu, como eles são apelidados pela torcida do Flamengo. Você já sabe, Napoli, Milan, a todo momento tem nomes aí especulado na imprensa que quer a contratação Léo Ortiz, mas propostas nunca fizeram. Entrei em contato com o empresário dele, o Paulo Pitombeira, mas não obtive retorno. Conversei com pessoas do Flamengo, já a gente vai falar sobre isso, tal como o Léo Pereira. Entrei em contato também com o empresário dele, o Ricardo Scheid, mas também não tive retorno. Mas, conversando com uma pessoa do Flamengo, falando sobre, enfim, jogadores do atual elenco, como o Flamengo vem jogando bola, a forma como o Flamengo defensivamente vai bem. E aí a gente estava conversando sobre os 2 jogadores que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. E essa pessoa do Flamengo me relatou que recentemente o Valência, Sevilha e o Porto entraram em contato demonstrando interesse em Léo Pereira, buscando valores, falando que estava interessado em fazer uma proposta, qual é o valor inicial para o Flamengo pelo menos ouvir uma proposta. E o Flamengo avisou, esquece, o Léo Pereira só sai agora pela multa rescisória. Ele não a gente não quer negociar o Léo Pereira. Léo Pereira é peça fundamental. Aí eu perguntei para essa pessoa, mas vem cá, isso é agora, nessa janela de transferência. E pro ano que vem? Ele falou, Vini, pro ano que vem é uma outra história, pô. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses. O Léo Pereira ele pode ser campeão brasileiro da Libertadores. Ou seja, vai ficar muito mais valorizado no mercado. E ele vai querer sair se ele ficar sendo convocado para a seleção brasileira. E o clube que contratá-lo vai dar a mesma visibilidade que o Flamengo dá? Tal como o Léo Ortiz. A pessoa falou a mesma coisa. Não adianta chegar aqui porque nós não vamos vender essa janela de transferência. Estamos numa reta final de temporada, jogos importantes. Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Está nas quartas da Libertadores. Como é que a gente vai negociar os 2 ou um dos 2 titulares do atual setor defensivo? Não faz nenhum sentido. E a multa rescisória desses jogadores é mais de 50 milhões de euros para o mercado exterior. Dificilmente alguém vai pagar essa multa rescisória. Então o Flamengo vetou a saída tanto do Léo Ortiz quanto do Léo Pereira nessa janela. Esquece. E de fato, Valência, Sevilha e Porto, os 3 clubes europeus vieram forte em cima do Léo Pereira. Forte. Valência e Sevilha da Espanha, você já sabe, e o Porto de Portugal. E eu não tenho a confirmação se de fato o Napoli e o Milan vieram forte Léo Ortiz. E gol da LDU, gente.
Rapaz, o Botafogo, nesse momento, sendo eliminado na Libertadores. Então eu não tenho informação, nem do Napoli, nem do Milan, porque o Flamengo não recebeu essa informação. Isso foi vinculado pela imprensa, se eu não me engano, pelo site ge.com. Então fica aí a informação para vocês. Essa pessoa do Flamengo cravou. Léo Ortiz, Léo Pereira não saem nessa janela de transferência. E a conversa começou com essa pessoa do Flamengo por conta de informação que o Flamengo poderia contratar mais jogadores. E aí essa pessoa me disse o seguinte, vou ler exatamente: estamos muito contentes com o elenco. Só uma grande oportunidade de negócio em posição que não esteja muito cheia. É só monitorar mercado, Vene, e resistir a qualquer tentativa de compra dos principais jogadores. Foi o que a gente acabou de relatar. Eles estão resistindo a Léo Ortiz, Léo Pereira, e tá certo. E esses jogadores não têm perfil como o Gerson, de brigar para sair, de fazer como o pai do Gerson fez. Pelo contrário. Léo Pereira hoje é capitão do elenco. É o terceiro capitão, se não me engano, atrás de Bruno Henrique e Arrascaeta. Léo Ortiz tem um perfil super tranquilo. Olha como ele saiu do Red Bull Bragantino, ele jogou até o fim no Red Bull Bragantino. Totalmente diferente do colega Gerson, que a gente sabe como o pai dele acabou agindo aí no mercado e acabou tirando o jogador do Flamengo. Então, muito bem, nação, tá então a repercussão das informações do Flamengo, que fecha patrocínio pontual para a final da Copa Intercontinental Sub-20. O rubro-negro enfrenta o Barcelona neste sábado e transmissão da Globo, né? O Flamengo fechou um acordo pontual para a final da Copa Intercontinental, que irá ocorrer neste sábado contra o Barcelona no Maracanã. O rubro-negro terá o patrocínio da Alpha Cell, rede de pilhas em suas mangas, aqui assim, ó. E também no short, né? A partida decisiva, o Flamengo venceu a Libertadores, né? E o Barcelona venceu a UEFA Youth League. E agora vão decidir aí a Copa Intercontinental em jogo único. Temos aqui também o seguinte: a CBF definindo a escala para apitar, a escala de arbitragem, né, para apitar Flamengo e Vitória pelo Brasileiro na segunda-feira às 21h30 no Maracanã. Árbitro principal Felipe Fernandes de Lima, assistente 1 Felipe Alan Costa de Oliveira, o assistente 2 Leonardo Henrique Pereira, o quarto árbitro Ildinei César Rocha e Silva e o VAR Marco Aurélio Augusto Ferreira. Essa aí é a escala de arbitragem da partida Flamengo e do Vitória, né? O Flamengo faz parte do grupo mais visto em 65 anos de Libertadores. Tá tricampeão da Libertadores, o Flamengo está garantido aí nas quartas de final da competição, após superar o Internacional nas oitavas, né? Com a classificação, o Flamengo se junta à seleta inédita lista da história da Libertadores desde que a criação do torneio em 1960. Os 8 classificados para as quartas são todos campeões da competição e feito destaca a força histórica dos clubes envolvidos e promete confronto de alto nível logo na próxima fase, né? Enfim, Flamengo e Estudiantes, não vou lembrar todos agora de cabeça sem olhar. Vamos ver, eu acho que eu tenho aqui fácil, ó. Caminho do Flamengo até a Libertadores, até a final, ó. Vamos lá. Vélez e Racing. Aí passando do Estudiantes, pega Vélez ou Racing e aí chega passando por um desses dois, chega na final. Do outro lado tá LDU e São Paulo, River e Palmeiras, isso aí. Deve ter aí um provável São Paulo e Palmeiras na semifinal, talvez. Enfim, LDU também mostrou que não tá bobo, né? Ainda mais usando a altitude. O primeiro jogo do São Paulo é no Morumbi. Não, o jogo de volta. O jogo de volta é no Morumbi. O primeiro jogo é em Quito. Então, o São Paulo tem que ir lá em Quito, fazer um bom primeiro jogo na altitude, para poder garantir no Morumbi, né? Mas tudo vai passar, o jogo de São Paulo e LDU vai passar aí pelo primeiro jogo do São Paulo. Se o São Paulo subir um morro em Quito e, sei lá, perder de 2-3-0 é complicado. A volta é complicada. O Palmeiras vai ter o River Plate aí, um confronto duríssimo também, né? Apesar do River, eu acho que não tá isso tudo também.
Eu vou ser sincero, gostaria de pegar o River ou o Palmeiras na final. Coloca aí a sua opinião. Deixe seu like, se inscreva, se não se deixa. Até o próximo vídeo.